Olá pessoal, boa noite. E aí, todo mundo preparado? Todo mundo prontinho? Ai, ai, ai. Vamos lá. Let's go. Até a uma? Que isso, cara? Tá louco? Que até a uma enlouqueceu? São duas aulas, não três. Ô, Igor, assim você me mata, porra. Tá louco? Ai, ai. Pirou, velho? Não, né? Meia-noite no máximo. Não faz isso comigo, cara. Não me. Ai, ai. A gente teve, semana passada a gente recuperou uma, na semana a gente recuperou outra. Na soma total, então, teremos as 6 aulas de cultura. Certo? Ai, ai, ai. Ai, bom, mas ok. Então tá. Vamos começar as aulinhas de hoje. Vamos lá. Tá todo mundo, imagina que tá todo mundo ansioso, né? O Igor aqui é o bastião da ansiedade, né? O Igor é o bastião da ansiedade da turma aqui. Ai, ai. Mas vai dar tudo certo, pessoal. Vocês estão bem estudados, estão bem treinados. Tá tudo ok. Tudo vai dar certo. Não vai dar nada errado. Vocês são todos abençoados por Deus, pessoas de bom conhecimento, bem treinadas, tiveram a melhor preparação possível, né? Estão se esforçando, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Fazendo aqui o trocadilho com o tema do nosso primeiro simulado, né? É bom, mas vamos lá então. Hoje, Roberto Schwartz, as ideias fora do lugar, né? Nesta aula. É, é um artigo importante, né? E é um pensador importante, é um conceito importante, e também é um dos conceitos mais, digamos, mal aplicados, né? Da história do pensamento social brasileiro recente, né? Então, tipo, praticamente se usa esse conceito como uma metonímia para qualquer pensamento ou qualquer ideia que não seja exatamente adequada, né? E isso não é bem assim, né? Apesar de o artigo aqui completo, né, das ideias fora do lugar, não ser um artigo, digamos, definidor, né? Por exemplo, não é um artigo do tipo que eu espero que vocês tenham lido, né? Pelo menos estava disponível lá na plataforma. Ele não é um artigo do tipo as ideias fora do lugar são, né? Não é para dar uma definição tão exata e tão específica do conceito, né? A ideia toda aqui do artigo, que é o prefácio, né, do livro dele, Ao Vencedor às Batatas, né, que faz uma análise do romance brasileiro no século XIX, é basicamente o nome feliz do prefácio, onde ele desenvolve, na verdade, as contradições do cenário ideológico brasileiro do século XIX, certo? Então, assim, muitas pessoas tratam a questão das ideias fora do lugar como se elas se relacionassem única e exclusivamente com a geração de 1870, né? O que não é o caso, né? Na verdade. Não que não se relacione com a geração de 1870, porque se relaciona, mas ele não foi desenvolvido pensando nisso, né? E sim foi pensando no cenário ideológico do Brasil independente, então de 1821 até o início da República, né? Então, por um lado, temos ali uma discussão sobre o que seria, né, o liberalismo político do Brasil, né, nas primeiras décadas até
enfim, chegar realmente ao período da geração de 1970, ao período do bando de ideias novas, né, como dizia o Silvio Romero, ou a era dos ismos, né, e como todas aquelas ideias eram trazidas para o Brasil e como se os pensadores brasileiros se utilizavam delas para fazer, então, uma análise ou um diagnóstico da sociedade brasileira daquela época. Ok? Esse é o ponto principal. Agora, qual é a questão fundamental? Né? O que define a ideia fora do lugar? Bom, a ideia fora do lugar, ela fica definida, basicamente, pelo fato de que você tem, fundamentalmente, uma contradição em termos, certo? Então, você tem o liberalismo aplicado a uma sociedade escravocrata, né? Você tem o liberalismo aplicado a ou o republicanismo, né, também, em outro momento, aplicado a uma sociedade que era baseada na lógica do favor, certo? E são esses dois pontos, né, tanto a escravidão quanto a lógica do favor, que vão ser, digamos, as perversões das ideias, enfim, das ideias políticas que predominavam aqui no Brasil naquela época, certo? Então, fundamentalmente, você tem, de um lado, a escravidão, e de outro lado, a lógica do favor. Agora, por quê? Por que é de um lado e de outro lado? Né? Elas são uma soma? Sim, são uma soma, mas também, de certa forma, elas são coisas relativamente opostas. Por quê? Porque a lógica do favor, ela está diretamente relacionada a se estabelecer um tipo de relação social que seja exatamente diferente do trabalho escravo, certo? E da relação de hierarquia estabelecida na escravidão. E isso nós vamos discutir um pouco mais para frente aqui no desenvolvimento dessa aula, certo? Bom, mas vamos lá. Qual é a questão mais importante assim, em relação à questão da escravidão? Bom, o Brasil se definiu, então, como uma monarquia liberal. E nós tivemos ali uma Constituição liberal, por incrível que pareça, em 1824. Né? Mas vivíamos dentro de um liberalismo escravocrata, e que era uma contradição completamente natural. Por quê? Porque era completamente impensável, né, pelo menos nos primórdios do Brasil independente, né, ter uma sociedade que não fosse baseada no trabalho escravo naquele momento, certo? Fundamentalmente ali nós vimos de um período de colonização no qual o desenvolvimento da economia da nossa sociedade foi baseado, né, na famosa tríade muito bem definida pelo Caio Prado Júnior, que era especificamente, vamos lá, fiquem com os dedos no teclado aí que eu preciso da participação de vocês na aula. Qual era a tríade da estruturação da economia? Latifúndio, monocultura e escravidão. Exatamente. Então, você chega a um ponto ali, desenvolve todo o processo de dependência do Brasil, a economia e a sociedade estão basicamente todas organizadas em torno do latifúndio, da escravidão e da monocultura, então era realmente impensável ideologicamente naquele momento que você avançasse para uma sociedade que já tivesse nos primórdios ali do desenvolvimento do capitalismo, certo? Então, portanto, você tem já essa contradição posta, porque a escravidão ela é, ao mesmo tempo, uma característica da nossa sociedade, mas também você tinha digamos assim, tinha como princípio o fato de que as ideias europeias eram ideias superiores. Então, portanto, você precisava, né, se orientar pelas ideias europeias, se orientar pelas ideias do centro do mundo, para que você pudesse, de certa forma, fazer a sociedade brasileira evoluir. Né? Mas
em função dessa contradição, né, a partir do momento que você tem uma sociedade escravocrata, mas que você prega ideias liberais, e muitas vezes, inclusive, em defesa dos direitos humanos, você tem, na verdade, um uso ornamental das ideias. Vou até buscar aqui, porque ele coloca isso especificamente. Aqui, ó. Vamos lá. Ele coloca aqui no texto, vou ler para vocês, ó. O próprio Roberto Vargas, ó. O quiprocó das ideias não podia ser maior. A novidade, porque eu vou marcar, vou botar um comentário, vou marcar aqui também. Vamos lá, ó. O quiprocó das ideias não podia ser maior. A novidade, no caso, não está no caráter ornamental de saber e cultura, que é da tradição colonial ibérica. Está na dissonância propriamente incrível que ocasionam o saber e a cultura de tipo moderno quando postos nesse contexto. São inúteis como um berloque, são brilhantes como uma comenda, serão a nossa panaceia, envergonhando-nos diante do mundo, o mais certo é que nas idas e vindas de argumento e interesse, todos esses aspectos tivessem ocasião a se manifestar, de maneira que na consciência dos mais atentos deviam estar ligados e misturados. Aqui. A vida ideológica degradava e condecorava seus participantes, entre os quais muitas vezes haveria clareza disso. Tratava-se, portanto, de uma combinação instável que facilmente degenerava em hostilidade e crítica às mais acerbas. É um comentário, né? Vocês vejam aqui que o Robert Vargas, ele não faz a mínima questão de ser claro e direto, né? Fora todos os problemas de pontuação e construção. Certo? Mas o fato, o que ele está dizendo aqui fundamentalmente, né? É que você, digamos, proferia, discursava, defendia, né, no logó as ideias liberais europeias, porque eram ideias superiores, mas que, ao mesmo tempo, você praticava uma coisa abjeta e nesse caso, pelo menos na primeira metade, né, do século XIX, e você defendia a estruturação de um sistema escravocrata e completamente desigual. O que era, né, completamente bizarro se você pensasse na Declaração dos Direitos do Homem e nos princípios que fundamentariam e que fundamentam o liberalismo, né? Um deles é a igualdade, certo? E que na prática você estabelecia uma relação em que você tinha pessoas na sociedade que eram mais iguais que outras, né? Ele coloca isso de um jeito bem interessante. Outra coisa que ele coloca também é que você diz, não, tudo bem, mas então parece que... César Braga, se eu usar o termo ideia ornamental na prova, é melhor usar aspas e citar os fatos? Bom, você pode, na verdade, talvez nem precise, né? Depender de se for num exercício, mas assim, botar ideias ornamentais entre aspas e citar o Robert Vargas, eu acho que vai ser mais seguro. Você evita tanto PV quanto problemas de definição, né? Tá, porque o Robert Vargas dizia que as ideias ornamentais é uma coisa, parecer que você disse, a depender de quem está vendo, quem está lendo do outro lado lá, pode parecer que você é apenas um pretensioso, entendeu? Então, nesse caso, sim. Mas, claro, né, isso não é uma coisa para vocês ficarem usando indiscriminadamente para qualquer coisa, né? Então, ideias fora de lugar não são um conceito completamente genérico, né? Ele está basicamente discutindo as contradições da sociedade brasileira com base no cenário ideológico daquela época, certo? Mas prosseguindo aqui, numa parte importante, que era que eu ia entrar quando o César fez a pergunta, né? Que é a pergunta, não, então quer dizer então que na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos ali, na França, durante a Segunda Revolução Industrial, então todos eram iguais, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, né? Não, ele mesmo diz aqui que você tinha, que na Europa você pelo menos mantinha as aparências, entendeu? Deixa eu pegar aqui que tem... Você pelo menos mantinha as aparências, né, de que a
de que existia, né, um certo grau de igualdade, um certo grau de democracia, tal, né? Você tinha, portanto... olha aqui, pegando o trecho aqui especialmente. É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei... Vou marcar aqui de novo, para vocês não se perderem. Depois você precisa... aqui, É claro que a liberdade do trabalho, a igualdade perante a lei, de modo geral, o universalismo, era ideologia na Europa também. Mas lá correspondiam às aparências, certo? Isso aqui é um ponto importante, né? Não que o trabalho fosse realmente livre, a igualdade perante a lei fosse realmente efetiva, né? Mas o sistema mantinha a aparência dessa igualdade, encobrindo o essencial, que era, portanto, a exploração do trabalho, certo? E aqui ele faz o contraste, né? Entre nós, as mesmas ideias seriam falsas no sentido diverso, por assim dizer, original. Uma originalidade às avessas. A Declaração dos Direitos do Homem, transcrita em parte na Constituição Brasileira de 1824, não só não escondia nada, como tornava mais abjeto o instituto da escravidão. Certo? Então, vamos ver aqui do que ele está falando aqui. Ele está falando da função social e, nesse caso, a função política da hipocrisia. Ok? Mas mesmo, é interessante, né? Porque depois ele mesmo faz a diferenciação, né, de como se dava a exploração do trabalho no mundo liberal, onde as aparências eram mantidas, e como se dava a exploração do trabalho aqui no Brasil com o trabalho escravo, inclusive fazendo uma diferenciação entre, enfim, né, você está já entrando no capitalismo industrial ou não, né? Porque, por exemplo, se você fizer a comparação com o trabalho livre, né, para padrões da metade do século XIX, né? Se você fizer uma comparação do trabalho livre com o trabalho escravo, né, no trabalho livre você tinha já, por exemplo, uma preocupação completa com a eficiência, né? Então você tinha já você tinha estabelecido uma jornada de trabalho, uma preocupação com produtividade e basicamente você tinha que produzir mais por menos. Fundamentalmente essa era a ideia, certo? Isso lembra para vocês algum simulado que a gente fez? Ou algum tema que vocês tiveram que tratar e escrever sobre? Sim ou não? E aí, ninguém se arrisca, gente? Vocês podem falar. Eu vou ter que chamar pelo nome mesmo. A gente sempre perde um tempo assim, eu tenho que chamar as pessoas pelo nome para responder. Átila. Ou Uno. Bom, tudo bem. Gente, também fica mais fácil se vocês prestarem atenção aqui no que eu estou marcando na tela, tá? Porque eu tô pegando e puxando os trechos aqui para você. Mas, bom, para relacionar aqui com os temas que a gente fez, né, o primeiro simulado que a gente fez foi o Antônio Cândido criticando a noção exatamente do tempo é dinheiro, né? E a questão da monetização do tempo, né? Era essa a relação que eu queria fazer para vocês aqui, exatamente. E que foi um ponto que vocês desenvolveram muito bem, em geral, naquele tempo. Mas o fato então, no capitalismo industrial, você tinha, na prática, uma busca da eficiência do trabalho, eficiência sendo produzir mais, né, a maior quantidade possível dentro do tempo de produção. Enquanto, aqui no trabalho escravo, né, você precisava organizar o trabalho escravo, por exemplo, organizar o dia do escravo, e não pela melhor eficiência do trabalho. Certo? Inclusive, ele cita aqui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para falar sobre isso. Tá aqui, ó.
Ao citar a passagem, Fernando Henrique Cardoso observa que economia não se destina aqui, pelo contexto, a fazer o trabalho no mínimo de tempo, mas no máximo. É preciso espichá-lo a fim de encher e disciplinar o dia do escravo. O oposto exato do que era moderno fazer. Certo? Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui? Você ostenta ideias modernas, mas você aplica ideias atrasadas. Certo? Ok? E aqui vai no fim, ó. Fundada na violência e na disciplina militar, a produção escravista dependia da autoridade mais do que da eficácia. Certo? Enfim, então, portanto, toda a racionalidade do processo produtivo não cabia aqui. Apesar, né, de você, digamos, nem importar exatamente, né, porque senão você podia pensar, não, as ideias fora do lugar, na verdade, era um processo de antropofagia van la lettre das ideias estrangeiras. Né? Nós, então, trazíamos as ideias estrangeiras, transformávamos aqui em outra coisa. Né? E não é nada disso, né? Porque é exatamente todo o conceito, todo o processo aqui está estabelecido com base na ideia de que você não transformava essas ideias, né? Basicamente, você importava essas ideias, as ostentava e não necessariamente as aplicava. Né? Então, você tinha, fundamentalmente, um oxímoro, né? Na realidade, a gente vivia num paradoxo, certo? Um paradoxo ideológico de ter um sistema baseado em princípios que, na prática, eram distorcidos. Inclusive, uma das coisas interessantes que ele coloca é exatamente, que o Robert Weiss, né, especificamente, coloca sobre isso, é exatamente como você fazia essa ostentação, né, dessas ideias de modernidade, né, basicamente sem nenhuma capacidade de compreender, né, a aplicação delas na nossa realidade. E uma distorção muito interessante também é como, por exemplo, você se utilizava, né, digamos, do argumento da razão, né, ou seja, você desenvolve um argumento racional, né, e como a racionalidade justificava a escravidão dentro de um sistema pseudo-liberal. Né? Por quê? Porque por ter uma justificativa racional, ela seria, portanto, né, uma ideia avançada. É algo assim bastante bizarro e interessante. Certo? Compreenderam até aqui o papel da escravidão nessa brincadeira toda? Vamos lá, Camaleota. Maurício, não lembro se foi o Freire ou Nabuco, alguém disse que os escravocratas brasileiros não tinham arrogância para peitar o mundo e defender suas instituições. Você lembra quem foi? Porque acho que dá para relacionar com as ideias. Não, essa citação especificamente não. Mas acho que vale uma pesquisa para descobrir quem foi. E sim, dá para relacionar com as ideias de Schwartz. Mais alguma pergunta sobre essa parte da escravidão? Porque depois eu vou passar para a lógica do favor. Nada mais? Nenhuma pergunta? Ok, tá, vamos lá. Então, de um lado, a escravidão versus o liberalismo. De outro lado, temos, então, a lógica do favor também versus o liberalismo, certo? E versus o próprio republicanismo. Depois, supostamente, nós vamos ter vamos sair de uma monarquia liberal para uma república liberal no Brasil, certo? Agora, por quê? Por que a lógica do favor perverte tudo? E como isso está relacionado à instituição da escravidão na sociedade brasileira? Certo? Bom, em primeiro lugar, se o liberalismo está baseado
na igualdade de oportunidades e na igualdade de todos perante a lei, né? No momento que você estabelece uma lógica de troca de favores, o que você vai estar construindo é uma relação na qual você estabelece uma hierarquia entre as pessoas e que, na prática, né, você tem pessoas que são mais iguais que outras, né? E o Robert Vargas, ele faz uma definição aqui bem interessante, né, que parece assim que ele está falando de 2017, né? Parece que ele está falando de 2017, mas não está, né? Aqui, vamos lá. Esse trecho aqui ele define bem, né? Esse parágrafo aqui, na verdade, que eu marquei, ele define bem. Vou começar aqui a marcar para vocês verem. A sua regra é outra, diversa da que denominam. É da ordem do relevo social, em detrimento da sua intenção cognitiva e de sistema. Deriva sossegadamente do óbvio, sabido de todos, da inevitável superioridade da Europa e liga-se a um momento expressivo de autoestima e fantasia que existe no favor. Nesse sentido, dizíamos que o teste da realidade da coerência não parecia aqui decisivo, sem prejuízo de estar sempre como exigência reconhecida, evocada ou suspensa conforme a circunstância. Assim, com método, atribui-se independência à dependência, né? Porque se você é um homem livre e depende do favor, você é independente? Não, né? Mérito ao parentesco, certo? Não é verdade? A meritocracia dos filhos dos aristocratas, ou dos, digamos, pessoas análogas à aristocracia hoje em dia. Utilidade ao capricho, universalidade às exceções, mérito ao parentesco e igualdade ao privilégio. Combinando-se a prática, que em princípio seria a crítica, o liberalismo fazia com que o pensamento perdesse o pé. Ao tornarem-se em despropósito, essas ideias deixam também de enganar. Certo? Agora, aí você pergunta, tá, mas o Robert Schwartz é um crítico literário, onde ele quer chegar com isso, né? O que está em jogo, o que está em questão aqui? Bom, mais aqui na frente ele vai fazer a análise, para dizer que é, inclusive, que é o que vai introduzir depois, e é o que dá o nome que é o que dá o nome ao livro, né, das ideias fora do lugar, que é o Vencedor das Batatas, que é basicamente a análise do romance brasileiro e fundamentalmente do romance do Machado de Assis, né? Então, o que acontece, né? Você tem, de um lado, você tem os escravos, né, e a relação escravista hierarquizada, né, como a gente viu. De outro lado, você tem, portanto, o que é o agregado, né, que é o personagem que troca e depende do favor para sobreviver, que geralmente é um cara, é um personagem que é um homem livre, que não é de família rica, que não tem herança aristocrática, né, e que não tem nenhuma das marcas de distinção que lhe garantiria ascensão social, certo? Então, esse cara, portanto, é o cara que vai depender do favor, certo? E esse cara que depende do favor, na verdade, ele se coloca numa posição de se sentir independente, por quê? Porque ele não está submetido ao trabalho compulsório, né? E ao prestar um favor, por exemplo, ele se torna, portanto, credor de um favor, né? O famoso uma mão lava a outra, certo? E aí o que o Robert Schwartz vai analisar depois, né, e desenvolver é como, então, o agregado no romance brasileiro e principalmente na fase realista do Machado de Assis acaba sendo uma representação das ideias fora do lugar do Brasil, né? Bom, mas vamos lá. Aqui ele dá uma boa definição, mais ou menos didática, dentro do que ele mesmo consegue ter de clareza na escrita, né? Falando nas palestras dele, ele é bem melhor, na verdade. Mas, enfim, vamos lá. Esquematizando, pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, 3 classes de população. O latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade, dependente. Certo?
Entre os primeiros dois, a relação é clara, é a multidão dos terceiros que nos interessa. Nem proprietários, nem proprietários, nem proletários, seu acesso à vida e a seus bens depende materialmente do favor, indireto ou direto, de um grande, né? Grande proprietário, enfim, ou que tenha grande distinção de mérito. O agregado é a sua caricatura. O favor é, portanto, o mecanismo através do qual se reproduz uma das grandes classes da sociedade, envolvendo também a outra, a dos que têm. Né? Então você tem os que têm e os que dependem, certo? Entre essas duas classes é que irá acontecer a vida ideológica regida em consequência por este mesmo mecanismo, o favor. Assim, com mil formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto da existência nacional, ressalvada sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força. Certo? E aí? Vocês conseguem ver grande diferença disso para o Brasil de hoje, por exemplo? Bruno Mello. O que você acha? Bruno, não, nada diferente, tudo se mantém. Não, eu não diria isso, né? Que tudo se mantém, não, porque tudo não, né? Porque, enfim, o Brasil se industrializou, se desenvolveu, entrou bem ou mal no capitalismo, aí depois, enfim, toda era vaga, CLT, proteção ao trabalho, as coisas, mas a prática do favor, definitivamente se manteve, né? Exatamente. E olha aqui, ó, olha como ele define aqui. Isso aqui tudo falando do século XIX, né? Então vamos lá. Esteve presente por toda parte, combinando-se as mais variadas atividades, mais ou menos afins dele, como administração, política, indústria, comércio, vida urbana, corte, etc. Mesmo profissões liberais como a medicina ou qualificações operárias como a tipografia, que na acepção europeia não deviam nada a ninguém, entre nós eram governadas por ele, né? Assim como o profissional dependia do favor para o exercício da profissão, o pequeno proprietário depende dele para a segurança de sua propriedade e o funcionário para o seu posto. O favor é a nossa mediação quase universal. Anotem isso aqui, certo? Isso aqui tem bastante relação com Sérgio Buarque de Holanda e outras coisas, né? Sendo mais simpático do que o nexo escravista. Óbvio, né? Porque o nexo escravista tem a relação de força e a hierarquia direta, né? A outra relação que a colônia nos legara é compreensível que os escritores tenham baseado nele sua interpretação do Brasil, na lógica do favor, certo? Involuntariamente disfarçando a violência que sempre reinou na esfera da produção. Bom, Verônica Couto, hoje que a gente teve um encontro de coach aqui, uma discussão bem acirrada sobre isso, né? Então, o que mais nós podemos dizer aqui que, de certa forma, disfarça a violência na esfera da produção? Verônica? Não, nenhuma coisa nem outra. Tem relação com o que a gente estava falando hoje. Era para tu dar um salto. Não. Era para tu fazer um salto lógico aqui entre que escritor contribuiu para disfarçar a violência da escravidão. Exatamente. Casagrande Senzala, né? Certo? E depois todo o desenvolvimento do conceito de equilíbrio de antagonismo. Isso é aula passada, né? Todo o conceito de equilíbrio de antagonismos e tal, e o que significou, né? E as comparações com o processo de escravidão menos violento, que lá na frente foi resultar no lusotropicalismo, na bondade do colonizador português, e etc., e democracia racial, e etc. Certo? Ok? E aqui, então, ele faz, eu acho que a definição mais importante, né, para vocês entenderem como, então, o favor e a escravidão tinham relação com
com o conceito de ideias fora do lugar. Né? O escravismo desmente as ideias liberais, portanto, elas tornam as ideias liberais ornamentais, né? Mas, insidiosamente, o favor tão incompatível com elas quanto o primeiro, né? Porque o favor também é uma perversão do princípio da igualdade, né? Tanto de oportunidades quanto da igualdade perante a lei, né? As absorve e as desloca, originando um padrão particular. Certo? Isso é bem interessante. Inclusive, na aula de sábado, eu acho que na aula do sábado passado, presencial, né, eu estava falando exatamente sobre isso, né, que o próprio Machado de Assis, apesar de ter basicamente interpretado a sociedade brasileira com base na lógica a crítica social dele, com base na lógica do favor e tendo o arquétipo, né, como se pode dizer, mais do que um estereótipo, né, o arquétipo do agregado como a representação, né, dessas perversões do liberalismo brasileiro nas suas obras, né, tem um trecho que eu acho que foi prova de 2006 do CACD, que é um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele faz lá uma... o Brás Cubas falando sobre o Erasmo, né, sobre o elogio da loucura, e fazendo a citação do burro que coça a cabeça do outro burro, né? E como o burro que está coçando a cabeça do outro tem um sentimento particular de superioridade por se sentir, enfim, né? Obviamente por um sentimento de superioridade por se sentir acima do burro que está recebendo a coçada como um favor, né? Enfim, e a maior parte não, todos, né, os romances do Machado de Assis, você vai ter o agregado como ponto central, inclusive os próprios romances da fase romântica do Machado de Assis, né, tem, apesar de ter ali como tema o relacionamento amoroso, a desgraça, a incompatibilidade social, tudo e tal, isso é baseado sempre na figura de uma agregada, né, de uma agregada na família, né, nesse caso, uma protagonista mulher. E que na palestra que o Roberto Schwartz deu lá no Rio Branco, em 2008, ainda estava no último semestre do Rio Branco, ele deu uma palestra para a gente por causa dos 100 anos da morte do Machado de Assis. Né? Eu acho muito engraçado quando você usa a expressão comemoração a um século da morte. Né? Poxa, mas parece que eu gostei que o Machado de Assis morreu. Mas, enfim, a efeméride, né, ali, né, um século da morte do Machado de Assis, do Roberto Schwartz, foi palestrar para a gente, né, e aí ele tratando exatamente dessa questão aí da primeira fase da obra do Machado, numa parte da palestra, ele colocou que, inclusive, fez um paralelo bem interessante, né, de como essa relação com os agregados, né, ou com a agregada na casa, ela tinha chegado ao século XXI quase... não quero usar intacta para não me dar um PV aqui, mas eu não estou escrevendo, então está tudo bem, né? Mas quase sem alterações no século XXI, mais ou menos como você estabelecia a relação com as empregadas domésticas. Certo? Como você, dentro de uma lógica de hierarquia, proximidade da família, troca de favor, e ao mesmo tempo sem ter aquela, como diria, aquela intimidade, né? E como essas coisas basicamente pervertem, né, a relação entre as pessoas. Certo? Perguntas?
Deixa eu dar o stop share aqui para ir para as perguntas, então, antes de fazermos a primeira pausa. Vamos lá, pessoal. Questions. Nada, pessoal? Vocês não têm nenhuma dúvida? Entenderam perfeitamente? Vamos para o intervalo, então, para voltar depois? Cauã, a lógica do favor. Vamos lá, Cauã. Reticências, eu não tenho como completar seu pensamento. Completa aí. Sim. Opressor não é bem a palavra, né? Porque não é bem opressor, né? Mas assim, de dependência, né? Opressor não, porque naquela sociedade o oprimido era o escravo, né? Mas entendo que a sua interpretação tenha sido de ser opressora. Mas é isso mesmo. É o clássico, ele é quase da família, mas não está na herança. Exatamente. Isso. Exato. Não, é isso mesmo. É basicamente isso, né? Não, é a segunda mãe, tudo e tal. Não, olha, claro, claro que do ponto de vista, assim, vou tomar cuidado para não forçar a relação no. Vamos tomar cuidado para não forçar essas relações na prova, né? Mas, se você tentar ver a nossa sociedade do século XXI, aqui uma representação muito boa desse tipo de relação é o Que Horas Ela Volta, né? Isso. E para além do Que Horas Ela Volta, né, tem um que é melhor ainda que isso, que é melhor que o Que Horas Ela Volta, do mesmo ano, e pouca gente viu, mas eu recomendo fortemente. Se chama Casa Grande, o filme. Porque no Que Horas Ela Volta, você tem a relação com a empregada doméstica, né? Mas chega a filha da empregada que acaba meio que desestabilizando o sistema ali, causando conflito. Né? No Casa Grande, que é do Felipe Barbosa, o diretor, no Casagrande ele faz uma relação diferente, né? Que na verdade você tem lá a família rica e o cara tá falido, e aí o protagonista é o filho da família, ele tem que não vai ter motorista para levar ele para a escola, ele tem que começar a andar de ônibus e aí começa a se relacionar com pessoas da escola pública e tal, e, enfim, começa a ter uma noção mais interessante sobre o mundo, mas que é muito interessante para retratar as relações de trabalho no Brasil, né? Como o cara acaba tratando, lidando com o motorista, com a empregada doméstica e tal, e as pessoas que são quase da família estão com eles há 20 anos, né? E também é um filme bem interessante, bem sutil. Aliás, cara, esse filme, velho, recomendo fortemente. Deixa eu ver aqui, quem tá aqui na aula, Tátila, Bruna, não, aqui, recomendo fortemente que a Verônica veja, cara, porque tem outros alunos também, mas aqui na aula só a Verônica. Cara, tem esse filme, tem uma cena que é um churrasco de família, em que o garoto leva a namorada dele, que é da escola pública do Colégio Dom Pedro II, e aí eles entram numa discussão sobre cotas raciais em escolas públicas. Cara, assim, é uma das melhores cenas que eu já vi, entendeu? Para fazer a discussão, porque a garota é mestiça, né? E aí estão lá os branquelos dizendo para ela que ela não é preta coisa nenhuma. E aí rola é o clímax do filme, né? O clímax do filme é essa cena, tem desdobramentos ali para a vida dos personagens, né, cara? Que é absolutamente sensacional.
Casa Grande. E eu acho que ele está disponível na net, deve ter no Telecine agora e tal. Já. O filme é de 2015 já. E é Casa Grande mesmo, que é para fazer um trocadilho com Casa Grande. Um trocadilho não, né? Mas tem uma referência à mesma Casa Grande do Casa Grande Senzala, né? Só que é a Senzala na cozinha. No YouTube liberado ou no YouTube locação, Bruno? Bruno Melo dizendo o que tem no YouTube. Achou liberado. Tá bom, vale a pena assistir. É um filmaço. Só isso que eu posso. Ah, você já viu o filme, cara? Então me diga aí o que você achou. Ah, na vez que eu vi, você quer dizer. Ah, você viu o trailer. Ah, ok. Cara, esse filme é sensacional. Assim, explica muito sobre o Brasil. Explica muito sobre o Brasil mesmo. E é, cara, e é. Eu, apesar de ter gostado muito do Que Horas Ela Volta, em 2015 gostei mais do Casagrande. Né? Achei mais achei o Casagrande mais filme, né? Mas ao mesmo tempo ele também é menos sutil, né? Então tem. Também varia um pouco os pontos de vista, né? Porque o Casagrande é o ponto de vista do filho do patrão, né? E o Que Horas Ela Volta é o ponto de vista da empregada, né? Mas é isso. Mas as mães pretas, na verdade, aí eu acho que aí tem uma Verônica aqui falando, né, das mães pretas do Brasil. Mas as mães pretas, na verdade, eu acho que elas estão mais, digamos assim, se for fazer uma linha genética, genética não no sentido biológico, né? Genética no sentido sequencial, né? Histórica, você vai, as mães pretas, elas têm relação com as escravas que eram amas de leite, né? Então isso vem de uma outra linhagem, entendeu? Linhagem não é bem a palavra, né? Mas enfim, vem de uma outra circunstância social, certo? Porque nós não estamos falando de homens livres. É, exatamente isso. Ainda que as coisas acabem se misturando. Ok? Vamos para pausa então? Voltamos 23h05? Então tá, vou dar a pausa na gravação, vou tirar o vídeo, vou dar a pausa na gravação e dar um mute no microfone, ok? Hello, peoples! E aí? Como é que vamos? Estamos de volta? O curso mais pontual do CACD, cara, mas eu tenho que ser pontual, senão eu morro, né? Porque é muita aula, né? Além de ter as correções, tem as aulas online, tem os alunos presenciais, tem os alunos de coaching, tem os alunos online, tem os alunos particulares e tal. Então, se eu não fizer as coisas no horário, se eu não fizer as coisas no horário, não dá, acaba a minha vida, entendeu? Tipo, já tenho 8 horas por dia de ministério, né? Então não é moleza. Meu filho, não é moleza. Não é moleza. Eu ainda vejo filme, seriado e faço os meus filmes, escrevo. Tal.
Ai, ai. Isso aqui eu chamo de uma vida intelectualmente intensa. Não é moleza, né? Bom, mas vamos lá. Deixa eu dar o share aqui de novo. Aqui, vamos embora. Então vamos lá. Silviano Santiago, uma literatura nos trópicos, o entrelugar do discurso latino-americano. Certo? Esse aqui é mais difícil que eu não posso ficar eu não posso ficar buscando os termos aqui para ir nos trechos que eu quero, né? Bom, mas enfim, o que importa aqui, o principal, né, para a gente discutir sobre o entrelugar do discurso latino-americano, né, é que nós estamos, em primeiro lugar, fazer uma contextualização. Né? São coisas que eu já discuti e já disse nas aulas presenciais, já devo ter dito em outras aulas aqui, mas que não custa reforçar. Né? O entrelugar do discurso latino-americano, que o Silviano Santiago, digamos que é um cara que está que a gente pode colocar dentro do campo dos estudos pós-coloniais, né? Dos estudos culturais e do pós-colonialismo, né? O artigo clássico, né, do entrelugar do discurso latino-americano, ele foi publicado em 1981, né? E de certa forma ele antecipa alguns dos conceitos, né, que mais tarde vão ser desenvolvidos e vão se difundir pelo mundo em função dos estudos pós-coloniais, basicamente produzidos em inglês, né? Nos anos 80, fundamentalmente com o Homi Bhabha e o Edward Said, que os dois estão bem desenvolvidos no Leituras Brasileiras, propriamente dito, né? Mas esse problema, peraí. O que é o orientalismo, o entrelugar do discurso latino-americano e o in-between do Homi Bhabha, né? Se escreve Homi, H-O-Y. E o que o in-between do Homi Bhabha tem em comum? Bom, em primeiro lugar, né, acho que é o principal, perceber que são três formas de pensar e três conceitos que foram desenvolvidos com base em diferentes experiências de colonização. Certo? Então, basicamente, primeira característica é o ponto de vista do colonizado. Certo? Em relação à formação da própria identidade na relação com o colonizador. Ok? Evidentemente, foram processos de colonização muito distintos entre si, projetos muito diferentes, mesmo o momento em que essas nações ou civilizações se tornam independentes, né, é colocado de uma forma completamente diferente, né, uma maneira como foi a colonização inglesa na Índia, né, que é de onde veio Homi Bhabha, né, é totalmente diferente da colonização portuguesa ou hispânica aqui na América Latina. Né? A Índia se tornou colônia britânica depois de o Brasil se tornar colônia portuguesa e se tornou independente depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Já aqui na América Latina, em tese, as independências, pelo menos políticas, né, foram decretadas no século XIX. Então, sei lá, quando você chega nos anos 70 e nos anos 80, né, para fazer uma análise da formação da identidade desse país, ou pelo menos como essa identidade foi alterada, ou como ela se formou na relação com as antigas metrópoles, evidentemente cada uma dessas civilizações está numa etapa, cada uma dessas nações, ou cada um desses países, está numa etapa completamente diferente, né? E evidentemente tem as suas especificidades. Entretanto, a característica fundamental desse processo é que em todos os casos, né, essas nações passam por um período em que você precisa estabelecer de alguma forma a negação, né,
da cultura do colonizador. Fundamentalmente, você tem o quê? Você tem um processo de estabelecimento de superioridade, né? Toda a lógica do imperialismo, principalmente, digamos assim, de uma forma racional e ideologicamente mais organizada na segunda onda imperialista ali do século XIX, né? Mas basicamente o imperialismo estava baseado essas coisas que eu falo em aula, vocês não podem escrever, tá bom? Vocês prestem atenção. Mas enfim, fundamentalmente o imperialismo estava baseado na ideia de superioridade do colonizador, certo? Fosse ela superioridade militar, superioridade cultural, superioridade religiosa, né? Claro que aqui, se a gente for tentar pensar, por exemplo, o que os jesuítas tentavam fazer com as culturas autóctones, né? Então, você fazer uma aculturação do indígena, né? Algo até tá mais parecido, o que os jesuítas, né, faziam tá mais parecido do que, sei lá, a Inglaterra fazia na Índia, por exemplo, do que pensar mais propriamente em como a colonização portuguesa foi feita em termos de construção do Brasil, né? Até pela própria característica básica da mestiçagem aqui no Brasil, né, que em outros lugares era considerada uma coisa completamente degenerada e fora de propósito, certo? Mas enfim, ao estabelecer esse processo de negação, né, você necessariamente faz o quê? Para negar uma coisa, eu preciso qual o meu ato, né? Se eu quero negar a influência de algo sobre mim, o que eu estou fazendo ao mesmo tempo? Isso, aceitando que ela existe. É uma boa locução, mas basicamente reconhecendo. Você tá efetivamente reconhecendo que ela existe. Então, na prática, o que você tem? Você está numa situação em que você quer basicamente negar o que é quase... fazendo uma analogia, né, é quase uma relação de paternidade, né, ou de maternidade. Não no sentido de superioridade, né, porque, enfim, muitos filhos superam os pais, né? Assim se espera, pelo menos. Não no sentido de superioridade ou de inferioridade, né, mas de relação, de influência, de ascendência e de origem, né? Na prática, você tem uma situação em que, pensando aqui em termos de América Latina, principalmente, né, que a identidade brasileira não é formada com base em uma cultura milenar, né? Na prática, se a gente pensar aqui nos conceitos que vão predominar, pensando mais estrita e diretamente, por exemplo, no próprio conceito de antropofagia cultural, que é o conceito de superação do entrelugar, nós chegaremos nisso mais à frente, nós estamos fazendo o quê? Né? Nós estamos nos utilizando de uma metáfora daquilo que nós conhecemos da cultura dos povos ancestrais, né? Mas nós não somos um povo ancestral que foi aculturado e que está tentando se reconhecer após a aculturação, né? Isso, evidentemente, pode se aplicar a diversos povos indígenas, né? Mas pensando no que nós imaginamos hoje como povo brasileiro ou nação brasileira que fala português de norte a sul, essa coisa toda, né? Não é nessa circunstância, não é dessa circunstância que nós estamos falando, né? Então, tecnicamente, assim, nós somos um povo que se formou aqui, né, com base num processo de colonização, né? Com base num processo de mestiçagem e de hibridismo cultural, que precisou, após a sua independência política e a sua independência cultural, tentar se encontrar e se localizar, né, no mundo, tentar descobrir quem ele era, certo? E para isso, então, você tem, como a gente viu ao longo das aulas e do curso, você tem várias fases, né? Num primeiro momento, você tem uma tentativa de negação completa da relação com a metrópole, que vai resultar lá no romantismo brasileiro, né, e que na prática a gente vai ter, então, um pastiche
do romantismo europeu. Né? Vamos tentar aqui, com o desenvolvimento dos temas, né? E dos cenários, tentar dar uma certa cor brasileira, porque seria a literatura e a cultura brasileiras. Depois passamos para um segundo momento, ali por volta da geração de 1870, em que você tem uma tentativa de recuperar os laços com a cultura portuguesa e de abrir o Brasil para as ideias que vem da Europa. E nesse ponto, então, a gente chega no momento de fazer um macaqueamento, praticamente uma assimilação à crítica das ideias, né? Tentar, na verdade, pensar e se utilizar de ideias que não foram desenvolvidas para o nosso contexto, como se fossem operativas e explicativas de uma realidade para a qual elas não foram criadas, né? Que aí ficamos aí na geração de 1870. Você tem, então, um período de transformação e de contestação dessas ideias, ou de princípio de contestação dessas ideias, né, até então a gente chegar ao projeto do modernismo de 22, né, da primeira e da segunda geração modernista e tal, que hoje é, digamos assim, o status quo, né, do pensamento cultural brasileiro. Quando o Silvano Santiago escreveu a Literatura dos Trópicos e quando ele publica o Entre Lugar do Discurso Latino-Americano, nós estávamos em 1971. Então você tinha ali 5 décadas, praticamente 50 anos, né, da Semana de Arte Moderna, pouco mais de 30 anos, desde a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda do Vargas, da cooptação dos modernistas, né, ainda estava muito perto ainda ali Bom, eu acho que Grande Sertão Veredas tinha 15 anos de publicação, né, nessa época. Então a gente já estava numa efervescência muito grande ali, né, de pensamento e formação da identidade brasileira com base nos conceitos do modernismo, né? E que, como a gente já viu aqui, né, só passaram a se tornar academicamente hegemônicos a partir do final dos anos 40, início dos anos 50, que é basicamente quando você tem uma nova geração de acadêmicos do Brasil, né, que você vai entrar lá na geração da USP, que em termos de pensamento social, inclusive, vai fazer contestações, né, a segunda geração do modernismo, né, vai revisar o pensamento de Sérgio Buarque, Gilberto Freire, aqueles caras todos, né, mas que, por exemplo, nos estudos literários com Antônio Cândido, e, enfim, com os caras que vêm depois, inclusive o Silviano Santiago, vai na prática começar a construir a narrativa do que seria a identidade brasileira modernizada, que seria a identidade brasileira de síntese, de como você poderia então superar, né, aquele ponto que é definido como entrelugar, ok? Eu acho que em 2015, talvez a Verônica, você fez o curso de 2015 comigo aqui, no presencial? Eu não lembro, mas eu acho que sim, né? Fez, né? Isso. E que eu fui tentar explicar, para tentar fazer uma analogia sobre o entrelugar, e disse, olha só, imagina, o entrelugar é como aquele relacionamento que você tá saindo com a pessoa, mas nenhum dos dois quer dizer nenhum dos dois quer falar que estão namorando, entendeu? Então você fica naquela situação indefinida, né? Mas claro, isso apenas para as pessoas entenderem, na verdade, a lógica, né, dessa indefinição, porque basicamente são as definições, assim, hoje são clichês, né, mas que são as definições mais exatas, né? Não estou nem lá nem cá, né? Não sou nem independente, nem consigo ter uma cultura completamente dependente, né? Não tenho como perder todas as referências e toda a marca que o processo de colonização deixou na minha cultura e sobre mim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também não sou o colonizador, né? Eu não tenho a experiência do colonizador e eu não aceito a superioridade do colonizador sobre mim, né? Aí você tem várias definições de entrelugar, né? Tipo, a terceira margem do rio, que essa eu acho que é, inclusive, do In-Between do Homi Bhabha, né? Até vou achar aqui para vocês umas coisinhas.
Alguma pergunta até aqui? Verônica, tenho sempre dificuldade de aplicar o conceito. Sempre que eu tento, você diz que está errado. Enfim, eu consigo entender. Eu consigo entender que você tenha dificuldade, assim, porque realmente não é um conceito fácil, não é um conceito simples de se usar e não dá para sair simplesmente aplicando para qualquer coisa, né? Sim, sim. Verônica dizendo aqui, eu posso dizer que quando uma nação lavra o preconceito de identidade nacional, ela superou o entre-lugar? Sim, exatamente. Sim, ela superou o entre-lugar. Certo? Inclusive aqui, ó, acabei de achar interessante aqui. Deixa eu passar o link para vocês aqui, que vocês podem pegar e ver. Vocês estão, o que vocês estão vendo aí na tela? Estão vendo só o PDF, né? É isso? Tá, mas aqui, ó. Aqui tem uma entrevista com o Silviano Santiago, muito boa, né? Em que ele responde, né, as questões de formas mais didáticas, né? Mas olha como ele a definição aqui que está na pergunta, né, que é uma ótima definição, que é o seguinte, ó, olha só. Estamos falando de uma dialética perversa de ser ou não ser o outro, né? Estamos aqui, portanto, formando a nossa identidade com base na alteridade, né? Olha aqui, ó, vou pegar aqui a própria resposta do Silviano Santiago. Olha que interessante. Vou colocar aqui no chat, né? E aí a gente lê. Vamos lá. Olha aí. Eu tenho trabalhado essa questão há muito tempo, em particular no ensaio intitulado Entre o Lugar do Discurso Latino-Americano, olha só, né? No qual eu havia proposto que o escritor latino-americano, ou em sociedades estética, econômica e socialmente dependentes de uma certa hegemonia metropolitana, ele é obrigado a trabalhar com formas prisões. E uma das coisas que destaco é que a forma prisão é sempre canônica, ela é imposta de fora, certo? Portanto, da cultura da metrópole. É aquele exterior com o qual temos de conviver, devemos de conviver e, na medida do possível, devemos transgredir para que surja uma voz que tenha certa originalidade e que não seja uma mera cópia. Olha aqui. Vamos lá. Portanto, quando eu falo de cópia, estou usando a palavra cópia no sentido de transgressão em alguma coisa, não é a cópia xerox. Interessante, né? Essa parte da cópia xerox vocês não precisam colocar na prova, né? A cópia repete indiferença. O que conta nessa repetição e indiferença é exatamente a diferença, e não a repetição. Esse processo está, por exemplo, no modernismo, em uma de suas mais fortes vertentes, a da paródia, né? Minha terra tem palmeiras e minha terra tem palmares. Interessante. A diferença entre Palmeiras e Palmares institui um campo semântico fascinante, daí o interesse de Oswald de Andrade. Esse jogo não precisa ocorrer entre o nacional e o estrangeiro, pode ocorrer dentro do nacional, para que não se diga que faço o nacional por subtração. Certo? Que isso também o nacional por subtração, na verdade, é o entrelugar propriamente dito, né? Tipo, eu sou nacional porque eu não sou determinadas outras coisas, né, ou da cultura da metrópole. Olha só, olha que beleza aqui. Gente, maravilhoso, né? Encontrar uma entrevista que o Silviano Santiago coloca de forma didática o ensaio dele numa entrevista para o UOL. Não é sensacional isso? Genial, não?
Então, aqui, portanto, ele dá a definição. Vamos lá. Vamos lá. Foi a partir daí que eu criei o conceito de entre lugar, o lugar de observação, de análise, de interpretação, não é nem cá nem lá. É um determinado entre que tem que ser inventado pelo leitor. É capital em tudo que penso, o leitor como manipulador de objetos. E esse leitor é que fica entre o canônico e a cópia. Esse leitor, portanto, é capaz de ler e interpretar o que é transgressão. Sem essa leitura da transgressão, ou bem nós fazemos alguma coisa que achamos que era original, mas no fundo não é, ou a gente faz cópia e acredita estar dando uma grande contribuição, certo? E é nesse ponto, na verdade, que o conceito de antropofagia faz toda a diferença, certo? E é aqui, na verdade, que você tem a superação, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Quero a manifestação aqui da tataraneta do Herbert Spencer. Cadê a tataraneta do Herbert Spencer? Verônica Couto, então ele consideraria o romantismo cópia-cópia? Não, o romantismo não é cópia-cópia, né? Cópia-cópia ele não é. Ele é um pastiche, né, na verdade. Certo? O romantismo é um pastiche, né? Poderia ser um pastiche, mas não é uma cópia-cópia. Na verdade, ele está falando em... na verdade, ele está falando ali que a cópia do romantismo gera... Bom, ele não fala isso do romantismo, né? Mas ele fala que a própria cópia gera uma diferença, certo? E a ênfase é na diferença. Isso, a cópia que não é xerox. Exatamente. Então, você tem quando você copia o romantismo, você tem ali uma diferença. Essa diferença, entendeu? É que caracteriza essa cópia. Por isso que a coisa se coloca num lugar indefinido. Mas por que eu chamei aqui a nossa querida tataraneta do Herbert Spencer? Porque na aula que a gente estava discutindo os manifestos, né? A Letícia Só para constar, gente, a tataraneta do Herbert Spencer é hashtag sarcasmo, tá? Quem não tenha visto a aula antes, eu tô só brincando com a Letícia, tá bom? Se bem que numa dessa ela descobre que é mesmo, né? Nunca se sabe. Mas enfim, a Letícia se manifestou, né? Dizendo que a questão que ela tem a impressão de que o modernismo é sempre uma coisa ensinada, né? E na verdade, se você pensar, o que não é ensinado, né? Você acha que você nasceu achando que a arte clássica é mais bonita? Não, isso possivelmente foi algo que você aprendeu na terceira série, entendeu? Então, mas então, na antropofagia é o quê? É o que você faz, o que você produz, você faz um processo de transformação, certo? Com esse processo de transformação, você produz algo original, né? E com essa produção de algo realmente original, que você supera principalmente o complexo de inferioridade, ok? Você superou o entrelugar. Certo? Então, o processo de deglutição da cultura estrangeira, e necessariamente a cultura da metrópole, porque senão era a ex-metrópole econômica, a metrópole cultural, né? E nesse caso temos que pensar metrópole, né, para aquele período como Europa, né, não metrópole como Portugal, né? Quando você pensa em termos de cultura da metrópole, né, você fazer a superação, digamos, do complexo de inferioridade, né, ou da necessidade de que você precise se identificar, né, de uma forma que seja uma negação, né, que é aquilo que ele colocou como nacional por subtração. Na verdade, você supera esse ponto do entrelugar, entendeu? Certo? Mas tem uma coisa interessante também sobre o Silviano Santiago. Assim, qual a diferença? Parece piada, né? Qual a diferença entre o intelectual latino-americano, o palestino e o indiano? Nesses casos aqui, né? Nesse caso específico. Isso é muito importante.
Você sabe? Ou não sabe? Arrisquem. Violência? Não, 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 não é violência, não. Henrique Sato. Lá tinha uma civilização anterior com história e cultura escrita. Sim. E processos de colonização mais intermitentes e mais recentes, de certa forma mais violentos. Mas você está, na verdade, pensando você está pensando agora na formação das sociedades intelectuais. Na verdade, está perguntando quais eram os três, né? A diferença entre os três é que, dos três, o Silviano Santiago, eu estou falando em termos de lugar de fala, né? O Silviano Santiago é o único que escreve e que publica da ex-colônia, né? Enquanto o Said e o Homi Bhabha escrevem e publicam da ex-metrópole, exatamente. Entendeu? Você pensa, pô, mas qual o problema? Não, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Problema não tem, né? Tanto que um dos maiores intelectuais marxistas do mundo, se não for o maior intelectual marxista do mundo, é os Estados Unidos, né? Tá bom, mas não tem nenhum problema os estudos pós-coloniais serem feitos em Londres, né? Tipo, é melhor que eles façam autocrítica, né? E só faltava agora, depois de tudo, mas só faltava para o Brasil, né? Depois de tudo depois de todo o sacrifício que foi feito nesse país, você resolver falar sobre estudos pós-coloniais da Universidade de Coimbra, né? Aí realmente ia ser de lascar, né? Mas aqui, ó, o César falou uma coisa que eu acho que é um pouco complexo aqui se colocar desse jeito, que o latino-americano não tem outro referente que não a metrópole. Cara, isso não é verdade. Você não pode colocar a coisa dessa forma, né? Porque senão, né, você dizer que não tem outro referente, pelo amor de Deus, o conceito de antropofagia tem o quê como referente? A cultura dos povos originários, certo? Então, não, o problema é a palavra referência. É claro que ele tem outros referentes. Ele não tem como escapar da referência da metrópole, certo? Porque, ao contrário de um indiano, por exemplo, ou de um palestino, o intelectual latino-americano, ele não é, na verdade, ele não é um descendente em linha direta dos povos originários, entendeu? Então, nós não somos aqui índios aculturados, né? Sei lá, suponhamos que os jesuítas nunca tivessem sido expulsos do Brasil e tivessem dominado tudo, né? Tivessem aculturado os índios e tal. Nós fôssemos uma grande nação indígena aculturada pelos valores ocidentais. Você estaria mais próximo, na verdade, de você pensar em como se deu a colonização na Ásia, por exemplo, do que como ela se deu aqui. Ok? Então não dá para você falar que não tem outro referente. Claro que tem referente. Na verdade, desde o princípio, né, do processo de independência política e cultural, você tenta estabelecer a diferenciação exatamente por ter como referência as culturas autóctones originárias ou ancestrais do Brasil. Certo? E isso acontece, inclusive, lá nos primeiros, tipo, no arcadismo, né? Você já mistura a referência, né, do índio como paisagem, né, com a cultura clássica. Depois, no romantismo, você tem o índio como personagem com os estereótipos europeus, né? E lá no modernismo, então, você vai ter o índio como sujeito, né, efetivamente, e como um contribuidor, né, para a formação da identidade e da cultura brasileira. Dele quem? Do autóctone ou do brasileiro? César Braga, o brasileiro busca construir um referente autóctone que é claramente diferente dele.
Do brasileiro que se acha ocidental. Sim, mas César, aí nós estamos falando de outra coisa, entendeu? O brasileiro que se acha ocidental, tipo, não é disso que nós estamos falando aqui, não, nós estamos falando da perspectiva dos estudos culturais, né? E tal. O brasileiro que se acha ocidental, dessa forma que você está colocando aí, é o pobre de direita da cultura, né? Não escrevam isso na prova, tá bom? Isso é só o meu sarcasmo com o complexo de vira-lata, entendeu? Aliás, eu chamei o Túlio de pobre de direito da cultura, não foi, Túlio, numa redação? Gente, mas eu falo isso tudo com amor, viu? Não é pessoal. Mas foi, não foi, Túlio? Que o Túlio estava defendendo a superioridade cultural europeia. Eu denunciei aqui o Túlio. Na redação sobre superioridade cultural, ele estava defendendo a superioridade cultural europeia. Ai, ai. Aí eu chamei ele de pobre de direito da cultura. Entendeu? Tipo, não é desse tipo. Nós estamos falando aqui em termos de pensamento acadêmico, intelectualidade, escritores, produção artística, né? Não, peraí, Túlio, mas o azul calcinha não era você, era a cor do exercício, não posso fazer nada, entendeu? Mas César, eu entendo o que você está dizendo, mas aí você está colocando as coisas num debate que não é o que a gente está fazendo, entendeu? Se você for definir conceitualmente, né, qual é o pensamento hegemônico sobre a identidade brasileira, não é que o Brasil é o ocidental, europeu, tudo e tal. Não, né? Se o Brasil é ocidental, sim, né? Mas é um ocidental mestiço, certo? Obviamente a nossa cultura, aqui, a cultura do Brasil, ela é muito mais tributária da cultura ocidental, né, europeia, do que da oriental. Nisso você há de concordar, né? Tá, tipo, a literatura brasileira não foi influenciada pela literatura chinesa, nem indiana, nem até por nós termos sido colônia europeia, né? Mas a superação do negócio todo é exatamente a de você assumir a sua identidade híbrida, mestiça, entendeu? E você assumir que você é índio e europeu, que você é preto e índio, que você é português e, sei lá, mameluco, certo? E transformar isso em algo que seja próprio. César Braga, sim, mas nenhum de nós aqui fala tupi, nem tem pai ou mãe indígena, por isso o referencial é diferente do palestino do indiano. Então, sim, mas nós temos um referencial diferente do palestino do indiano, é diferente de você dizer que nós só temos referência na metrópole. Porque isso é um absurdo, isso não tem nenhum suporte fático. Tá bom, então, tá. Então, por que as pessoas estudam na Universidade Anhanguera? Por que o romance clássico de formação do Brasil é o Guarani? Por que o conceito definidor da superação do entre-lugar é a antropofagia? Ou por que os modernistas ufanistas fizeram o manifesto do Anhangaçu verde e amarelo? Entendeu? É óbvio que nós temos o índio como referente. Não é talvez não seja o único referente, aliás, com certeza não é o único referente, talvez nem o principal referente. Mas você dizer que não tem referente que não seja metrópole, cara, você está dizendo que a cultura negra não tem validade, então. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, entendeu? Mas foi isso que você disse. Portanto, cuidado com como você monta seu argumento. Você bota isso numa redação, vai tomar uma paulada inacreditável. Vai sair zonzo e não vai saber o que aconteceu.
Qual foi o caminhão que me atropelou aqui? Arrasei. Depois veio uma nota lá embaixo, não sabe por quê. Você tem que tomar cuidado. Você fez um argumento maniqueísta, entendeu? Quando você colocou aqui o referencial é diferente do palestino do indiano, isso é um argumento. O latino-americano só tem como referente a metrópole, é outra coisa totalmente diferente. Entendeu? Certo? A segunda parte do teu argumento faz sentido, né? Mas, assim, nós estamos discutindo aqui o conceito de antropofagia cultural e como é que a gente vai dizer que os povos ancestrais não são referência. Obviamente, levou um tempão para que fossem integrados efetivamente como referência, né? E não é, e também com certeza não é incidental, né, que a síntese da cultura brasileira tenha saído de uma prática cultural dos povos originários aqui. E também tem uma outra questão, né, que você também generalizou pelo latino-americano, né? Porque nós estamos falando disso, mas quando você coloca aí, quando você pensa em Brasil, você tem razão, né, nessa questão do tupi e tal. Agora você vai para os outros países da América do Sul aqui, cara, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, o furo é bem mais embaixo. Já não dá para tu falar isso, entendeu? O negócio é bem mais, é uma estrutura bem mais complexa. Certo? Enfim, mesmo mas o México já também, mas é bem mais difuso, né? Do que na Bolívia, por exemplo. Certo? Então, assim, você tem que tomar cuidado para não se empolgar muito na argumentação. Olha, gente, parece que eu estou só dando aula para o César aqui, não, mas o que o César falou é importante, porque todo esse debate aqui faz diferença para vocês entenderem as coisas, entende? Quando você coloca as coisas desse jeito, você fez uma generalização que, na verdade, ela é contestável para a cultura brasileira e, se você for expandir na Latinoamérica, na América Latina, mais contestável ainda, né? Então é algo com que você tem que ter muito cuidado para não fazer um argumento maniqueísta que não se sustenta faticamente, entendeu? Vamos lá, Humberto Rocha. Além dos nomes de animais, plantas e folclore, que aspectos da cultura indígena é no presente referente para o conceito de ter lugar no Brasil? Não, vamos lá, vamos embora. Vamos colocar as coisas de outra forma. Ela não é referente para o conceito de entre lugar. Ela é referente para a cultura brasileira, certo? O entrelugar é outra coisa, né? O conceito de antropofagia cultural é que leva à superação do entrelugar. Ok? Por quê? Porque por meio da antropofagia cultural, com a deglutição dos valores estrangeiros, que você transforma em algo que é seu, né? Não é à toa que o manifesto antropófago com o tupi ou não tupi, eis a questão, né? E só me interessa aquilo que não é meu, que hoje em dia, né, na verdade, pode ser aplicado para várias outras coisas no Brasil. Só me interessa aquilo que não é meu, né? Da hashtag sarcasmo, né, as pessoas entenderam. Você então tem a superação do interlugar, entendeu? Certo? Mas é uma referência conceitual. A Cauã romântico. Sim, 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 sim. Você está totalmente no interlugar, sim. Sim. Aí você pensa, onde é que entra o Machado de Assis nessa história, Maurício? Perguntem para mim, professor, onde entra o Machado de Assis? Estou esperando vocês perguntarem. Então, cara, mas o Machado de Assis, ele é
exatamente o ponto fora da curva de tudo, entendeu? Não, ele é um ponto fora da curva. Você não bota Machado de Assis da geração de 1870, por exemplo, né? Não, não é uma questão de ele ser universal, né? Não, não é uma questão de ele ser universal, né? Era o fato de ele estar, digamos, muito mais avançado que o contexto cultural que ele estava, né? Até para ele não ter essa preocupação em fazer qualquer tipo de negação ou vínculo, né? Tanto que o cara foi muito criticado pelo Silvio Romero, né, na época. Verônica Couto, então a superação de outro lugar só na antropofagia. Só na antropofagia não, é por meio da antropofagia cultural. Certo? A Cauã, o Machado de Assis já tinha superado outro lugar? Assim, individualmente sim, né? A maturidade intelectual dele sim. Mas você pensar em termos de você pensar em termos de identidade brasileira, não. Certo? Ok? Viu, César? Com a tua afirmação, eu fiquei pensando ali, tipo, essa aquela tua frase do intelectual latino-americano tem como único referente a metrópole, parece aqueles itens de TPS que a pessoa responde apressadamente que está certo, né? E aí depois, quando você para pensar, você vê, não, latino-americano, não dá para dizer que é o único referência, você vai passando e você encontra os erros. Na assertiva. Sim, César, eu sei que você se expressou mal, mas se você se expressa mal assim na redação, ficou lá, é isso que ele vai avaliar. Ele não vai debater com você como eu estou debatendo aqui, entendeu? Não haverá essa oportunidade. Então você tem que conter a empolgação. Tipo, a Verônica é outra que se empolga nas redações. Então, cuidado, né? Você tem que colocar as mesmas ideias da forma mais bem articulada e moderada possível. Certo? Igor Carvalho. Professor, quer dizer que culturalmente o Brasil permaneceu em outro lugar até o modernismo? Acho que até depois do modernismo, né? Mas sim, acho que pode dar para o Brasil não, né? O intelectual brasileiro, né, nesse caso. Letícia, expressei mal e leva puxão de orelha. Pô, Letícia, não é puxão de orelha. Pô, não puxei a orelha de ninguém, ao contrário. Eu faço a brincadeira com você, mas não é puxão de orelha. Tal. Eu acho que a sua pergunta ela é importante, porque a sua dúvida, né, levanta uma série de questões que precisam ser esclarecidas para que você não incorra em erros no seu texto, entendeu? Isso é importante, assim, porque muitas vezes a pergunta que você faz, ela indica, na verdade, outros problemas que não são exatamente o que você está querendo resolver, né? Não, César, mas pô, cara, você fez 18 exercícios aqui, a gente já tinha tido as aulas particulares de redação. Não, não, você vai superar. Você vai superar o entrelugar do redator do CACD. Você vai superar o entrelugar e vai passar dos 80 nesse ano. Ai, ai, ai. Assim, eu pego tanto no seu pé nos textos porque você tem condições para isso, entendeu? Você tem conteúdo, tem articulação de raciocínio, você só tem que se conter um pouco. Certo, pessoal? Letícia, aplicações mais interessantes, mais recentes de antropofagia nas aulas de literatura. Eu concordo, né? Mas aí isso vale para as aulas de literatura, para as aulas de gramática, para as aulas de história. Não para a antropofagia necessariamente, né? Mas, sim, fazer aplicações mais interessantes, mais recentes. Isso com certeza. Concordo também. Eu acho que o jeito que literatura é ensinada na escola é um troço. Ou vocês acham que eu gostei de ler Triste Fim de Policarpo Quaresma no primeiro ano do ensino médio, entendeu?
Well, isso foi o que você quis dizer naquela aula, mas isso foi o que você disse hoje. Entendeu? Esse é o problema. Né? Quando você está escrevendo, você tem que dizer exatamente do jeito que você quis dizer, porque você não vai ter saída lá, você não vai ter a chance de dar essa explicação, entendeu? Então, clareza é tudo. Clareza e precisão. Então, Letícia, no chat é fogo, mas no chat você está escrevendo. Entendeu? Então é a mesma coisa na prática. Eu estou lendo o que você está escrevendo. Eu vou interpretar o que você escreveu. Considerando que eu não sou exatamente um analfabeto funcional, tenho uma boa capacidade de interpretação de textos. Certo? Mas é isso então, pessoal. Boa sorte para vocês, ok? Boa sorte, sábado-feira. No sábado. Foi um bom curso. Andou tudo direitinho. Ok? Aí depois, assim que vocês saírem da prova, vocês podem mandar por zap para mim ou para o Facebook a cópia do tema. Vamos ver se deu tudo certo. E vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Boa noite, até mais. Espero não encontrá-los no concurso do ano que vem, né? Essa é a minha mensagem. Né? Não quero vê-los aqui no ano que vem. Mas não porque eu trocar de professores, sim porque nós vamos nos encontrar lá no restaurante do seu Luiz, lá no Rio Branco, para almoçar. Se bem que o Acauã encontro sempre, né, Acauã? Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite.